Bom, eu quero trabalhar hoje com vocês o verso 13 até o verso 29. Eu vou preferir, em vez de ler o texto todo, ir trabalhando eles com vocês aqui, para a gente gastar menos tempo, tendo em vista que eu vou encerrar hoje o Sermão da Montanha. Tá bom, gente? O título da minha reflexão, o título que eu dei para essa porção que vai do 13 ao 29 é O Cristão e os Perigos da Vida Cristã. Repito, o meu título é O Cristão e os Perigos da Vida Cristã. Qual que é o meu objetivo? Mostrar que Jesus faz aqui, nos versos 13 ao 29, algumas ameaças de julgamento aos seus seguidores, a fim de deixá-los alertas sobre os perigos que ameaçam a vida cristã. Vou repetir. Meu objetivo é mostrar que Jesus faz aqui, nos versos 13 a 29, algumas ameaças de julgamento aos seus seguidores, a fim de deixá-los alertas sobre os perigos que ameaçam a vida cristã. É interessante nós percebermos que na nossa caminhada cristã, no percurso da vida cristã, nós vamos nos deparar com algumas placas de sinalizações, algumas placas de advertência. Quando a gente está na estrada viajando, você vai encontrar placas como curva perigosa, pista escorregadia, animais na pista, cruzamento. Ou seja, por que existem essas placas de advertência? Para nos avisar dos perigos da estrada e evitar alguns acidentes. Que a gente não venha colocar em risco a nossa vida, nem a vida dos outros que estão nos outros veículos. O que Jesus está fazendo aqui é nos trazer algumas sinalizações, algumas placas de advertência, para que a gente não venha, na vida cristã, cair em algum acidente, derrapar, ser destruído, e é bom que se saiba que a palavra juízo aparece aqui nesse texto algumas vezes. Então é importante que a gente leve em conta esses perigos da vida cristã. Então, para sermos objetivos, a minha pergunta, a minha tese é: quais são os perigos da vida cristã que encontramos do verso 13 ao 29? Quais são os perigos da vida cristã? O primeiro perigo é o perigo de escolher o caminho mais fácil. Repito, o perigo de escolher o caminho mais fácil, que está do verso 13 ao 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Aqui nós já temos uma palavra de julgamento, perdição. E são muitos que entram por ela, muitos vão se perder. Como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que entram por ela. Vamos definir alguns termos. Primeiro ele vai falar de porta e caminho. Alguns estudiosos acreditam que porta e caminho aqui sejam de fato sinônimos. Diz respeito às mesmas coisas. Porta estreita, caminho estreito são sinônimos. Porta larga, caminho largo, diz respeito às mesmas coisas. Mas outros estudiosos, e eu concordo com esse segundo, dizem que não, que são diferentes, porta e caminho, porque o texto deixa claro: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta. E no grego, na sintaxe grega, está claro aqui que ele está falando de duas coisas e não de uma coisa. Então, como nós podemos definir aqui os termos? Vou dar a minha definição do que eu entendo. Eu acho que porta aqui está falando exatamente da sua escolha. Quando você faz uma escolha, você vai escolher: ou eu entro pela porta estreita, ou eu entro pela porta larga. É uma escolha que você vai fazer. E o caminho diz respeito ao comprometimento da sua vida depois que você entra pela porta estreita. Ao entrar por uma porta estreita, estou me comprometendo com um
caminho estreito. Ao entrar numa porta larga, eu estou me comprometendo com um caminho largo. E é importante porque caminho na Bíblia é o resumo de toda a nossa vida. Lembra do Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Caminho aqui é o mesmo que entrega a sua vida, entrega a sua existência, entrega seu destino. Então, quando ele está falando do caminho, ele está falando de todo o pacote que envolve a sua existência e a sua vida. Então, quando você escolhe uma porta estreita, você está comprometendo toda a sua existência a um caminho estreito, que tem limites, que tem marcos. Mas há uma outra coisa. Ele fala que existem os poucos e existem os muitos. Ele vai dizer que aqueles que escolhem o caminho estreito e se compromete, que escolhe a porta estreita e se compromete com o caminho estreito, são poucos. Aqueles que escolhem a porta larga e se compromete com o caminho largo, são muitos. Portanto, o cristianismo está definido, ou melhor, a humanidade, entre poucos e muitos. O próprio Evangelho vai dizer que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Portanto, aqui, já de cara, condena essa coisa da maioria. A maioria tem razão, cuidado, porque o caminho estreito é da minoria. A porta estreita é da minoria. Ah, mas todo mundo faz, cuidado. O caminho estreito é de poucos fazem. Então nós temos que distinguir. Mas há uma outra coisa, além de entendermos porta como escolha, caminho como comprometimento, poucos e muitos, define quem está no caminho estreito e no caminho largo. Existe uma outra palavra, existe um destino ou uma consequência para aquele que escolhe o caminho largo e compromete com o caminho largo. Aquele que escolhe a porta estreita e se compromete com o caminho estreito. Existe uma consequência. O texto deixa claro, olha aí. Entre pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Então, qual a consequência se você fazer a escolha da porta larga e do caminho largo? Perdição. Sinônimo de inferno. É isso aí. Sinônimo de inferno. Mas qual é a consequência para aquele que escolhe o caminho estreito e a porta estreita? Ou que escolhe a porta estreita e se compromete com o caminho estreito? A vida. Diz aqui o texto: como estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que entram por ela. Então nós temos que começar a entender que existe um caminho estreito e uma porta estreita. Todos entenderam até aqui? Agora vamos entender esse caminho estreito. Eu penso que quando Jesus fala da porta estreita e do caminho estreito, nós temos que buscar a explicação no contexto do próprio Sermão do Monte. Eu diria que, quando Jesus fala assim, escolha o caminho estreito, ele está falando assim, comece a pensar no caminho aonde os bem-aventurados é só eles que entram por eles. Então, bem-aventurados pobres de espírito. Ou seja, nesse caminho há um lugar para o pobre de espírito, mas aquele que quer ser rico materialmente, que só pensa nas coisas dessa vida e nas conquistas, não vai conseguir trilhar o caminho estreito. Quem entra por ele? Os humildes. Quem entra por ele? Os mansos. Quem entra por ele? Os pacificadores, os encorajadores. Percebe? Então, existe aqueles que entram. Quando eu pergunto qual é o caminho estreito, eu tenho que olhar para o Sermão da Montanha. Eu tenho que entender que o pobre de espírito é aquele que sabe que depende totalmente de Deus e não de si mesmo. É o contrário daquele que busca só riquezas. Eu tenho que entender que aquele que entra para o caminho estreito, ele é aquela pessoa quebrantada.
é a pessoa humilde, é a pessoa mansa, é a pessoa pacificadora, mas também no caminho estreito estão aqueles que andam na contramão do mundo. Eu não participo da podridão desse mundo. Eu não ajudo a corromper o mundo. Eu sou sal. E como sal, a minha função não é estragar o mundo, é conservar o mundo. O que está no caminho estreito são conservadores do mundo. Aqueles que dão paladar ao mundo, é isso o fator chamado sal. Mas aqueles que também estão na contramão são luz, não são trevas. As obras das trevas, a mentira, o engano, a prostituição, a raiva, o ódio, a divisão, essas coisas não cabem naqueles que estão no caminho estreito, porque eles estão na contramão do mundo. Quem são os que estão no caminho estreito? Aqueles que possuem uma justiça diferente, não uma justiça estética, não uma justiça exterior. Jesus vai falar isso quando fala da justiça, quando ele fala do adultério, quando ele fala, por exemplo, do homicídio. Ele vai dizer: a ética daquele que está no caminho estreito é a ética da motivação interior. Mais importante do que matar alguém é desejar matá-lo. Este aí que está o pecado. Não é apenas adulterar, é desejar a mulher do próximo. Então o caminho estreito, no contexto do Sermão do Monte, é para aqueles que escolhem uma ética interior. Não basta o posicionamento externo, é necessário o posicionamento interno do coração. Quem são aqueles que de fato andam nesse caminho estreito? O que é esse caminho estreito? É constituído daqueles que de fato colocam os olhos não nos bens materiais desse mundo, daqueles que não fazem dos tesouros, capítulo 6 do Sermão do Monte, que não fazem dos tesouros desse mundo a sua grande ambição. São aqueles que escolheram os bens materiais, os bens espirituais, como seus verdadeiros bens. São aqueles que colocam os olhos nas coisas espirituais e não nas coisas materiais. Agora, aqueles que só estão preocupados em vencer, conquistar, comprar, construir, empreendedor. Você é um bom empreendedor. Mas será que você está no caminho estreito? Capítulo 6. Capítulo 7. Aqueles que estão no caminho estreito, queridos irmãos, são aqueles que agem, que se relaciona com os irmãos com misericórdia, que antes de tirar a trave do olho do irmão, tira o cisco do seu olho. Ele ajuda o irmão quando ele tira o cisco do seu olho. Ele não ajuda o irmão quando ele ignora o cisco no seu olho. Aqueles que de fato estão no caminho estreito, relacionam com os falsos, com discernimento, buscando entender que eu não posso julgar o sagrado aos cães e nem as pérolas aos porcos. Aquele que está no caminho estreito se relaciona com o Pai, com confiança. Aquele que está no caminho estreito se relaciona com todos com amor. É o capítulo 7. Quando nós pensamos na escolha do caminho estreito, quando nós pensamos na escolha do caminho estreito, da porta estreita, eu estou fazendo uma opção por um estilo diferente de vida. Interessante porque o Antigo Testamento, ele trabalha essas metáforas de caminhos. Deuteronômio 30 fala do caminho da bênção e do caminho da maldição. O Salmo 1 fala do caminho do justo e do caminho do ímpio. A Bíblia está sempre nos chamando a atenção para o fato de que existe um caminho estreito e que existe um caminho largo. Mas qual é o caminho de Deus? O caminho de Deus, queridos irmãos, não é espaçoso. Ele tem limites. Paulinho diz assim no capítulo 4 de 1 Coríntios: eu impus a mim e a próprio Apolo uma regra: eu não vou ultrapassar os limites. O caminho estreito tem limites, limites éticos definidos.
limites espirituais definidos. O caminho de Deus não é espaçoso, é limitado. O caminho de Deus não é popular, não é da maioria. O caminho de Deus não é o que todo mundo gosta. O caminho de Deus não é o que todo mundo aplaude. O caminho de Deus não é o do Ibope. O caminho de Deus não é o popular. O caminho de Deus, queridos irmãos, não pode ser o caminho que todos gostam. Olha que diz Lucas 13, 22 a 30. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, disse Jesus. Quando ao dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares na mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. O caminho de Deus não é popular. O caminho de Deus não pode ser seguido por quem quer agradar a todos, por quem quer agradar pastores, pais, mães. Jesus fala assim: se você quiser agradar pai e mãe mais do que a mim, você está fora. O caminho de Deus não é o caminho do politicamente correto. O caminho de Deus não é o fim em si mesmo. O caminho de Deus é um meio. O caminho de Deus não é o fim em si mesmo, mas tem um significado eterno. Além do caminho, a vida eterna com o Senhor Jesus. Esse é o caminho de Deus. Queridos irmãos, o Sermão da Montanha é pesado. Eu gastei todo esse tempo com vocês aqui, trabalhando no Sermão da Montanha. E Jesus encerra ele com juízo. Se você escolher o caminho largo, se você escolher a porta larga, você vai ir à perdição. Você não quer discipulado, você não quer ser cobrado, você não quer ser disciplinado, você não quer ser exortado, você não quer ser admoestado. Isso é um erro. A palavra de Deus foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar. Pense nisso. Qual foi a escolha que você fez? A sua vida está dentro do caminho largo? Só está pensando nas coisas desse mundo? Você substituiu o crer pelo sentir? Só faço o que sinto, que dá vontade, que dá na teia, que dá na cabeça? Segundo lugar, queridos irmãos, essa é a questão que nós temos que pensar com seriedade. Quais são os perigos da vida cristã? Em segundo lugar, confiar nas aparências. Confiar nas aparências. É isso que nós vamos ver do verso 15 ao 20. Do verso 15 ao 20, Jesus está falando dos falsos mestres e dos falsos profetas. É quando a gente coloca a nossa fé na aparência. Gostei dele, fala bem, gesticula bem, raciocina de maneira lógica. Mas é verdadeiro ou é falso? Deixa eu trabalhar com vocês aqui nessa segunda parte alguns pressupostos. Primeiro pressuposto: todo crente é guiado de alguma maneira por um profeta ou um mestre. Todos nós. Os pastores são guias de igreja. É ou não é verdade? Os pastores são guias.
profetas, mestres da própria igreja. E vocês são guiados por pastores. Os crentes, de forma geral, hoje são guiados por músicos. A teologia que as igrejas acreditam são as teologias dos músicos. Essa aqui é a verdade. Nada doutrina mais as igrejas do que as músicas cantadas. Já teve gente na igreja que me retrucou por causa de uma música. Porque preferiu acreditar na teologia da música do que no que diz as Escrituras. E na época eu falei com ele, beleza. Eu acho que essa letra está contrária ao que diz as Sagradas Escrituras. Ah, mas e a licença poética? Eu falei, irmão, no culto não tem licença poética não. No culto a gente canta a palavra de Deus, a gente prega a palavra de Deus. Tudo é feito pela palavra de Deus, que tem licença poética não. Licença poética que desconstrói, que distorce a palavra de Deus. Que licença poética é essa? Por causa da licença poética, foi lançada no Brasil uma música por Ana Paula Valadão, que dizia que o diabo fez festa no inferno quando Jesus Cristo morreu. Isso é absurdo. Não houve festa no inferno, nunca houve. O diabo não soltou foguete, como os flamenguistas estão saltando hoje, diga-se de passagem. Deu uma surra no Atlético. Agora, o que nós percebemos, de fato, é que o diabo foi para o inferno triste, porque o diabo sabia que o fim dele foi decretado. Acabou para ele. A morte de Cristo foi a forma com que Cristo esmagou a cabeça da serpente. Então nós temos que tomar cuidado com as licenças poéticas. Então todo mundo é guiado por algum tipo de guia, por algum tipo de líder. Tem os pastores preferidos, os teólogos preferidos. E se nós não tivermos senso crítico, esses pastores entram na cabeça da gente, esses teólogos entram na cabeça da gente, e a gente fica defendendo eles, mesmo a gente vendo que eles estão errados. Eu sigo muitos pastores, muitos teólogos que gosto, mas eu não sou um seguidor cego, aonde eu não concordo, que eu não vejo que está nas Sagradas Escrituras, ali eu não vou junto com ele. Sou apaixonado por Wayne Grudem, para mim, meu teólogo preferido, mas não gosto do livro dele, O Feminismo. Acho que ele exagera ali na sua teologia sobre o feminismo. Complexo. Segundo pressuposto que nós vemos aqui, existem falsos profetas e falsos mestres. Jesus deixa claro, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos. Jesus admite a hipótese, existem falsos profetas. O Antigo Testamento não nega a existência dos falsos profetas. Ezequiel 22 fala de falsos sacerdotes que violentam a lei, estupram a lei, disturpam a palavra de Deus. Ezequiel 22 fala de profetas que dizem, assim diz o Senhor, quando eu não disse nada. O próprio Jesus, ele chamou os fariseus de falsos quando ele diz, vocês são cegos que guia outros cegos, Mateus 15, 14. O apóstolo São Paulo em 2 Coríntios 11 fala de falsos apóstolos que estavam infiltrando no meio da igreja. No capítulo 20 de Atos, Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, fala que havia lobos devoradores que iam entrar no meio deles para devorá-los, e Paulo dizia, alguns estão dentro de vocês, vão sair do meio de vocês. Então nós temos que ter a consciência de que existem os falsos profetas, existem os falsos mestres, que vêm com a conversa mansa. De vez em quando a gente vê no Instagram, pessoas fazendo uso inadequado, por exemplo, da língua hebraica, pega a palavra amém, pega ali como se fosse um acrônico no hebraico, e fica ali tentando mostrar para vocês o que significa, nada a ver. Viaja na maionese. Estão apenas usando, deturpando a própria gramática do hebraico para tentar
conduzir pessoas a um falso conceito, e quem não conhece vai chegar lá e dizer: é verdade. Sabe o que você tem que fazer na dúvida? Procura um teólogo sério, vai lá nele, procura saber se ele comenta sobre o amém, para você entender de fato o que diz o texto, o que diz a palavra. Então eles estão presentes, eles estão no meio de nós. Jeremias 23 diz assim, versículo 16: assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam os que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças e falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Pessoas que profetizam para você dar dinheiro, profetizam para você entregar tudo que você tem, isso não está nas Sagradas Escrituras. Cuidado. Outro pressuposto, o quarto pressuposto que eu quero trabalhar aqui: o princípio dos falsos profetas é o disfarce. O texto aqui diz no verso 16, queridos irmãos, diz aqui no verso 15: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Eles usam do disfarce, eles aparentam pessoas inteligentes, eles aparentam pessoas sábias, eles aparentam santos, mas não são. São lobos devoradores que entram no meio do povo, seduzem as pessoas, usam versículos bíblicos. Cuidado, gente, citar versículos fora do contexto é perigoso. O capeta citou versículo fora do contexto para Jesus em Mateus 4. Não basta citar versículo, é preciso entender o versículo no contexto em que ele foi dado. Como é que eu sei o contexto? É só ler os versículos anteriores, é só ler os versículos posteriores, e aí eu vou entender o contexto daquele versículo. Eles usam disfarce. Gosto daquela frase da grande escritora Agatha Christie, que diz assim: muitos poucos de nós são o que parecemos. Muito poucos de nós somos o que parecemos. Nem sempre nós somos o que parecemos socialmente, publicamente, diante da pessoa. A igreja foi destruída muitas das vezes por falsos profetas. Já no tempo de Paulinho, existiam judaizantes que queria fazer com que as pessoas, além de crer em Jesus, tinham que circuncidar seus filhos, tinham que participar das festas da Páscoa, do tabernáculo, tinham por obrigação participar dos cerimoniais de purificação. Já na época dele, os chamados judaizantes, pessoas que invadiram a igreja e queriam destruir a igreja. Quantas heresias surgiram no nosso meio? Uma das heresias mais fortes que existe no mundo hoje é chamado o teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? É a doutrina que limita a soberania de Deus, limita a onipotência de Deus. Isso é problemático. Deus é descrito em toda a Bíblia como totalmente soberano, totalmente poderoso. Nós temos que tomar cuidado. Eu estou passando para frente, gente, porque é muita coisa, o tempo é curto. Quinto pressuposto: existe uma forma de saber quem é o falso e quem é o verdadeiro. Eu vou citar para vocês, a meu ver aqui, importante, 2 testes simples. Primeiro teste que está no contexto. Se aquela pessoa está apresentando um caminho largo, se ela está apresentando um caminho fácil, cuidado. Se aquela pessoa que está pregando o evangelho que diz Jesus aceita tudo, é complicado. Jesus aceita todos, mas não aceita tudo. Aquelas pessoas que estão pregando esse evangelho aonde não há ética cristã, aonde comportamentos são aceitos sem estar baseado na Bíblia. Aquela pessoa que diz assim, por exemplo, que o heterossexual e o homossexual devem ser aceitos dentro da igreja porque a Bíblia aceita. Não é verdade, a Bíblia não aceita. A Bíblia tem um padrão sexual definido, a ética sexual da Bíblia é clara. Desde o Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos a sua carne. Não diz deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a
um outro homem, serão uma só carne. Ou deixará a mulher, seu pai e sua mãe, apegar-se-á a uma outra mulher e serão ambos uma só carne. Desde o Gênesis está claro que Deus estabelece que o casamento é entre o homem e a mulher. Não há um meio termo. Nós temos que entender com clareza que temos que definir. Quando a Bíblia fala que existe o falso, ela está pressupondo que existe o verdadeiro. Se existe um padrão de falsidade, existe um padrão de verdade. É interessante porque Gálatas 5 fala do fruto do Espírito e das obras da carne, deixando claro que existe padrão de mentira e padrão de verdade, padrão de falso e padrão de verdadeiro. Primeira coisa, olha para o contexto. O que esse pregador está pregando? Está abrindo as portas para todo mundo? Está aceitando tudo? A igreja verdadeiramente inclusiva é aquela que aceita todos, mas não aceita tudo. O comportamento pecaminoso tem que ser confrontado. Não só o homossexualismo, mas o adultério, o roubo, o assassinato, a mentira. Nós temos que ter, queridos irmãos, a consciência clara de que existe um teste. Será que essas pessoas estão ensinando a porta larga? Muitas igrejas estão em busca de porta larga. Igrejas que não cobram de ninguém. Igrejas que não exortam ninguém. Igrejas que não confrontam ninguém. É fácil. A meu ver, a igreja saudável, ela tem 3 pilares. Pregação expositiva. Lê o texto e explica o texto dentro do contexto. Segundo pilar, discipulado, dinâmico, por meio da exposição bíblica, por meio dos pequenos grupos, por meio das relações discipuladoras de um líder com um novo discípulo, de um pastor com um novo discípulo. Terceiro, disciplina eclesiástica, aquele que pecou e errou publicamente, algo escandaloso, precisa ser tratado, levado a reconhecer seu erro, ao arrependimento. Esta é a igreja da porta estreita e nós temos que pensar. Segundo teste, para a gente saber o que é falso. O primeiro é o contexto que diz se ele está ensinando a porta estreita ou a porta larga, o caminho estreito ou o caminho largo. Segundo é o teste do fruto. Olha aí o que diz o texto com clareza, queridos irmãos. Verso 16, vocês o conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de erva daninhas? Semelhantemente, toda árvore que é boa dá dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Na primeira parte, quando falou do caminho largo e do caminho estreito, lá fala do juízo, perdição para os que escolhem o caminho largo e vida para quem escolhe o caminho estreito. Aqui também fala de perdição. Aqui fala que o falso vai cair no fogo do juízo de Deus. Nós temos que questionar: qual é o fruto dessa árvore? Como é que eu sei que a árvore é boa? Qual é o fruto que sai dos seus lábios? Qual é o fruto que sai do seu comportamento? Qual é o fruto que sai das suas obras? Nós temos que questionar os frutos. Nós temos que identificar, porque o verdadeiro discípulo, o verdadeiro profeta, ele vai ter que ter uma árvore que de fato esteja em harmonia com o fruto. Não pode uma mangueira da goiaba. Tem algo errado, os frutos que está aparecendo aí não bate. Olha o que diz Mateus 12, 33. Uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois as árvores é reconhecida pelo que dá. Aí ele pega e vai falar dos fariseus: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Mas eles aparentavam pessoas boas. Eles aparentavam religiosos. Na hora que eles iam jejuar, eles não lavavam o rosto, para todo mundo ver que eles eram santos. Na hora de dar esmola, eles tocavam a trombeta, para todo mundo ver que eles eram pessoas caridosas.
Na hora que eles iam orar, eles iam para a praça, para todo mundo ver que eles de fato eram pessoas santas. Mas o que o texto está querendo dizer? Isso é sua aparência. Isso é sua aparência. Vocês são maus. Vocês são raça de víboras. Raça de víbora, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, mais uma vez juízo, os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Cuidado, queridos irmãos, com pessoas que falam bonito, com pessoas que têm a capacidade de manipular, né? A gente viu aí, o Pablo Marçal deu uma aula de comunicação nas redes sociais, não foi? Usou como poucos a neurolinguística, PNL, mas o que ele cometeu? Revela o caráter dele. Chegar a ponto de falsificar um laudo médico. Isso é problemático. Ou seja, de que adianta? Ele encantou a todos. Eu achava fantástico a fala deles. Eu achava o raciocínio dele é brilhante. Ele desconcertava políticos, jornalistas. Mas quando ele faz aquilo, ele revelou que o caráter dele é igual ao dos outros. Essa aqui é a verdade. Os que gostam dele, eu também gostei de muitas coisas que ele falou, acho inteligentíssimo, mas é verdade. Nós não podemos ficar encantados. Amados irmãos, os reformadores, tanto Lutero quanto Calvino, estavam preocupados com os falsos da sua época. Chamava a igreja de volta para as Sagradas Escrituras. Nós estamos hoje indo para o fim dos tempos, irmãos. Vai aparecer muitos falsos pregadores, querendo atualizar a Bíblia. Você quer atualizar a Bíblia para aceitar aqui? É exatamente isso. Eu vou adequar a minha Bíblia para aceitar. Esse livro foi escrito há 2000 anos. Essas letras estão caducadas. Essas letras estão ultrapassadas. Nós precisamos entender que eles estavam falando ao Império Romano, ao mundo helênico, grego da época. O nosso mundo é diferente, a cabeça do nosso mundo é outra. Cuidado. Vão conseguir convencer e está convencendo muitos crentes nas redes sociais. Infelizmente, os videozinhos de recortes de pregação no Instagram estão doutrinando as igrejas. E eu vejo até crente repostando coisas desses pregadores, desses teólogos, e muitas das vezes nunca ouviu um vídeo inteiro, nunca percebeu a doutrina inteira que eles pregavam. Isso é sério. Cuidado. Temos que aprender a comer peixe, sem engolir os espinhos, para não ficar engasgado. Nunca me esqueço que eu cheguei no interior, novinho, solteiro. Aí fui visitar um senhor de idade, de 85 anos. Ele disse: ô pastor, eu fiz um peixinho aqui, você não quer comer não? Porque eu quero. Comi o peixe, o espinho da garganta. Aconteceu, o espinho agarrou, encheu a mão de farinha, a mão dele, pôs na minha mão e falei: engole, o espinho vai embora. Tem que ficar veaco, porque peixe tem espinho. Tem que saber, né? Mas depois de 6 anos pastoreando no interior, aprendi. Né? Terceiro perigo da vida cristã, perigo da confissão sem execução, verso 21 ao 23. Esse é o perigo da vida cristã, o perigo de confissão sem execução. Ou seja, se no capítulo anterior, se nos versículos anteriores, ele estava falando daquelas pessoas, dos falsos profetas, aqui ele está falando dos falsos professos. Ou seja, dos falsos profetas que professavam uma fé que não vivia. Agora ele deixa os falsos profetas para entrar nos falsos profetas.
professa uma fé linda, cita o credo apostólico, que a gente ama tanto na CBB, não é verdade? Confessa que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Confessam as doutrinas ortodoxas da Trindade, da expiação de Cristo, do nascimento virginal, da morte vicária, substitutiva de Cristo, da ressurreição dos mortos, mas vive o contrário do que de fato pregam. Interessante porque quando ele fala do caminho largo e da porta larga, ele fala do julgamento que ele chamou de perdição. Se ele fala dos falsos dizendo que vai ser lançado no fogo, aqui também ele traz a ideia de julgamento quando ele fala exatamente isso. Vamos ler. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, vai ficar fora. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. A expressão naquele dia é uma referência ao dia do juízo. Ou seja, ele fala do juízo nos versos 13 ao 14, ele fala do juízo dos versos 15 ao 20, e ele fala do juízo do versículo 21 ao 23. Ou seja, lembra do meu objetivo? Mostrar que haverá ameaças para os seguidores que não obedecerem. Nós queremos ignorar as ameaças aos seguidores. Mas aqui está dizendo, se você está falando com a boca, mas não vive. Se você está esbravejando durante o louvor. Se você ministra maravilhosamente. Se você canta maravilhosamente. Se você, querido irmão, prega maravilhosamente, mas você não vive, você é um falso professo. Tem um falso profeta, mas tem um falso professo, que professa, mas não vive. Vamos analisar essa confissão aqui. Primeiro, foi uma confissão respeitosa, cordial. Ele começa dizendo Senhor. Senhor é uma frase de respeito, de reconhecimento de autoridade. Quem chama o outro de Senhor está sendo cordial, está sendo respeitoso. Então, a confissão deles tinha esse elemento do respeito. Segundo, a confissão deles era ortodoxa, correta. Eles começam dizendo Senhor. A primeira confissão dos cristãos primitivos era Jesus é o Senhor. Kyrios, Christos, diz o grego. Os romanos diziam, Kyrios, César. Kyrios é Senhor. No grego, Kyrios é o Senhor. Kyrios, César. Não, Kyrios, Christos. Ou seja, a confissão de fé, a profissão de fé deles era verdadeira, era ortodoxa. Eles estavam chamando ele de Senhor, e ele o é, de fato e de verdade. Terceiro, a confissão deles era fervorosa, entusiasmada. Eles diziam, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Dizer duas vezes Senhor, Senhor, é botar entusiasmo. Senhor, Senhor. É ser fervoroso na confissão, é ser entusiasmado. Não apenas chamo ele de Senhor, eu digo duas vezes Senhor, Senhor. Eu repito, eu sou fervoroso naquilo que eu creio. Terceiro, a confissão deles ela também, queridos irmãos, primeiro eu falei que ela é respeitosa, segundo, ela é ortodoxa, terceiro, ela é fervorosa, e em quarto, era uma confissão pública. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, é público, muitos me dirão naquele dia, é uma confissão pública, diante dos anjos, diante de Jesus, diante dos eleitos, ele vai dizer, Senhor, Senhor, é uma confissão pública. Em quinto lugar, é uma confissão espetacular, diz o texto. Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônio, e não realizamos muitos milagres. É uma confissão espetacular, seguida de milagres,
seguidas de cura, seguidas de exorcismo, queridos irmãos. Mas a pergunta é, uma confissão respeitosa, verdadeira, fervorosa, pública e espetacular, basta? Não basta. Jesus está querendo dizer aqui o seguinte: a chave da vida cristã não é blá, 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 é obediência. Não basta ficar falando por aí. Muitos são uma matraca, muitos têm uma verborreia terrível, uma diarreia de palavras, mas é só palavras. Muitos falam bonito, têm discurso bonito, mas de fato Jesus não é o Senhor da vida deles. O senhorio de Cristo não está na sua vida prática. Quero fazer uma pergunta: Jesus é Senhor do seu corpo? Ele manda no seu corpo? Se mandasse no seu corpo, você teria roupas mais santas. Jesus é Senhor do seu tempo? Se ele fosse o Senhor do seu tempo, as suas prioridades não seriam tanto pensadas em si, em si, em si. Prioridades pensando no seu prazer, no seu deleite. Prioridades pensando no seu entretenimento. Se o Senhor fosse o Senhor do seu tempo, com certeza ele direcionaria o seu tempo para fazer a vontade dele, não a sua. Para cumprir os propósitos dele, não a sua. Digo mais, o Senhor é Senhor do seu dinheiro? Se ele fosse o Senhor do seu dinheiro, você não seria um desobediente ao dízimo e ofertas. Se ele fosse o Senhor do seu dinheiro, você não seria tão materialista. Hoje nós estamos aí, não conseguimos até agora fechar o pagamento do telhado. Está difícil. Estamos menos da metade. Jesus é Senhor do seu namoro? Jesus é Senhor do seu casamento? Jesus é Senhor do seu lazer? Nós temos que fazer a pergunta: aonde está o senhorio de Cristo? O grande pensador, estadista holandês, Abraham Kuyper, disse que não há um centímetro sequer no universo que Cristo não diga: é meu, eu sou Senhor. Se o Senhor Jesus fosse o Senhor do seu tempo, você mataria tanto culto? Deixaria tanto de vir na igreja? Um dos meus teólogos favoritos é o filósofo e teólogo John Framer. Escreveu uma obra grande, tanto de filosofia e de teologia, mas o que eu mais gosto nele é que o princípio central de toda a sua obra é o princípio do senhorio de Cristo, acredita? Existem livros escritos por um discípulo dele sobre redimir a matemática, redimir a filosofia, redimir a sociologia. Ou seja, estão pensando até nas matérias da grade acadêmica a partir do princípio do senhorio de Cristo. Mas nós não queremos Jesus como Senhor. Muita gente que está se auto-enganando dentro da igreja, porque ela acredita num Salvador, mas Jesus não é Senhor da sua vida. Romanos 10 é claro: se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e acreditar nele no seu coração, você será salvo. Não existe salvação sem senhorio de Cristo. Quem diz que é salvo, mas não se submete ao senhorio de Cristo, está enganando a si mesmo. Está fazendo da igreja um faz de conta. Você está no caminho largo e não está querendo ver. Você entrou pela porta larga e não está querendo ver. Somente quem traz Jesus para o senhorio, de fato, consegue entrar pelo caminho estreito. Quarto lugar, quarto perigo da vida cristã: o perigo de investir num fundamento barato. Versículo 24 ao 27. Perigo de investir no fundamento barato. Aqui fala da construção do prudente e do insensato.
que acontece aqui? Aquele que ouve a minha palavra e não a obedece, é como aquele que edifica a sua casa sobre areia. Vem a tempestade e destrói. Aquele que ouve a minha palavra e obedece, é como aquele que, de fato, ouve a minha palavra e obedece. Muitos de nós estamos investindo em fundamentos parados. Muitos de nós temos uma vida rápida. A gente está investindo em tudo, menos no fundamento. Você investe na sua casa, no seu dinheiro, na sua empresa, mas você não investe em fundamentos. Você pega areia, material barato para construir a sua vida e a sua existência. Mas você não edifica a sua vida sobre pilares e fundamentos concretos da palavra de Deus. A superficialidade dos crentes está levando eles a morrerem no meio do caminho a esta jornada à vida eterna. Jesus estabelece aqui um teste para saber se o seu fundamento é bom ou ruim. Qual é o teste? Que aparece aqui no texto. A tempestade. A tempestade é o teste para saber se a sua casa é boa. As provações é o teste. A doença é o teste. As perseguições é o teste. As tribulações é o teste. É só vir as lutas e você abandona a igreja. É só vir os problemas e você nega Jesus. É só vir as dificuldades e você relativiza os cultos. Entrega ministérios. A tempestade vai revelar de fato se você é ou não é piedoso. Olha o que diz João Calvino. Às vezes, uma tempestade de crises ou calamidades revela que tipo de pessoa somos. Pois a verdadeira piedade, diz João Calvino, não se distingue totalmente de sua imitação, até que venham as provações. Quando vêm as provações, o falso se revela. Nesses meus 37 anos de pastor, queridos irmãos, eu vi muitos crentes caírem no meio da estrada, abandonarem a fé, quando veio a doença, quando veio o desemprego, quando veio os conflitos, as adversidades. Quantos abandonam a igreja, trocam de igreja para fugir do problema? Aqueles que estão fundamentados no fundamento certo. Qual é o fundamento certo? O que é obedecer? Ouvir e fazer. Aquele que ouve e faz. Aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e coloca em prática. Esse vai subsistir ao dia final. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Deus vai fazer uma limpeza na igreja dele, na noiva dele, antes dele voltar. Vocês acham que todos os que professam a fé cristã vão subir? Não vão. Existem muitos falsos conversos no meio cristão. Falsos convertidos. Existem muitos falsos crentes que dizem que são, mas não são. Nós temos que começar a pensar, queridos irmãos, se basta simplesmente conhecer a palavra. Eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia, eu estudo o Evangelho. Querido irmão, conhecimento é fácil. Mudança de vida exige obediência à palavra. Sabe por que muitos crentes não mudam? Porque não obedecem à palavra. O que Jesus está querendo dizer aqui na parábola do prudente e do insensato é exatamente isso. Só vai existir mudança na igreja quando nós obedecermos. Eu conheço a Bíblia. Tem pessoas, amados irmãos, que estão migrando da Bíblia para o estoicismo, migrando da Bíblia para os coaches, porque não confiam na sabedoria da palavra para guiar a sua vida. Nada contra o estoicismo, gosto demais, amo Epiteto, amo Sêneca, Marco Aurélio,
Gênios. Aprendo muito com o estoicismo, mas é preciso entender que a palavra de Deus é a única revelada e absoluta. Aprenda com tudo, mas confie na palavra de Deus. Eu vou encerrar, gente, prometo. Eu pulei meu sermão todinho aqui. Meu sermão tem 16 páginas. Eu tinha que pular tudo aqui, mas eu vou encerrar com o último ponto. Quais são os perigos da vida cristã? O perigo de não reconhecer quem é Jesus. Esse é o último ponto. Tá bom, gente? Verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Como é que os mestres da lei ensinavam? Com base na autoridade de outros. Referência de outros. Não é assim? É assim que eles ensinavam, com base na autoridade de outros. Mas Jesus ensinava com base na sua verdadeira e única autoridade. Quem é o Jesus que nós servimos? Você sabe quem é ele? Mahatma Gandhi, grande pacifista indiano, ele amava o Sermão do Monte. Citou várias vezes isso. Mas ele não aceitava Jesus como Salvador e Senhor. Ele achava o Sermão do Monte bonito, com uma mensagem pacifista, com uma ética linda, mas não reconhecia o Jesus por trás do Sermão do Monte, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Qual é o Jesus do Sermão do Monte? Primeiro é o Jesus que diz que bem-aventurado são os pobres de espírito e não os ricos materialmente. Quem é o Jesus do Sermão do Monte? Segundo, é o Jesus que diz que nós temos que viver na contramão do mundo, sendo sal e luz. Quem é o Jesus do Sermão do Monte? Terceiro, é o Jesus que diz que a nossa ética tem que ser a ética da motivação, da intenção, e não apenas do comportamento exterior. Quem é o Jesus do Sermão do Monte? É o Jesus que diz que o nosso tesouro deve estar no céu e não na terra. Quem é, queridos, o Jesus do Sermão do Monte? É o Jesus que diz que temos que nos relacionar com os irmãos com misericórdia, com os falsos com discernimento, com o Pai com confiança e com todos com amor. Quem é o Jesus do Sermão do Monte? É o Jesus que diz que o seu caminho é estreito e leva à vida eterna, e não largo que leva à perdição eterna. Quem é o Jesus do Sermão do Monte? É o Jesus que diz que a árvore boa é a que dá fruto bom. Quem é o Jesus do Sermão do Monte? É o Jesus que diz que a confissão sem obediência é inútil. Quem é o Jesus do Sermão do Monte? É o Jesus que diz que é certo. É o Jesus que diz que o fundamento certo é ouvir e fazer obediência. Esse é o Jesus que você serve? O Sermão do Monte encerra assim. O que eu fiz aqui foi mostrar um resumo do Sermão do Monte nesses pontos. Queria perguntar a essa igreja: você acha que é suficiente a gente apenas conhecer intelectualmente esse sermão e não viver? Você acha que é suficiente você vir para a igreja toda semana, nas quartas, nos pequenos grupos, no domingo? Conhecer? Você acha que isso vai te colocar no caminho estreito? A chave para entrar no caminho estreito não é conhecer, é obedecer. A chave para dar frutos bons não é conhecer, é obedecer. A chave para naquele dia ser aceito por Deus não é conhecer, é obedecer. A chave para ter uma casa segura não é conhecer, é obedecer. Precisamos conhecer, mas conhecer sem obedecer não leva a nada. Que essa igreja aprenda, assimile isso. Foi isso que eu quis mostrar nesses sermões que nós estudamos.
Queria colocar, os irmãos colocassem de pé. Aleluias. Fecha os teus olhos, querido. Eu queria convidar você a se posicionar internamente, não apenas externamente diante do que aprendemos. Você é o discípulo da porta estreita, do caminho estreito? Você é o discípulo da porta larga, do caminho largo? Você quer viver o discipulado de Cristo verdadeiro? Então hoje, nessa noite, entre pela porta estreita. Sai dessa porta larga. Entre pelo caminho estreito. Sai desse caminho largo. Eu queria que você orasse agora. Cada um. Fechasse os olhos e orasse ao Senhor nesse momento. Queria que você colocasse diante de Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Fala com Deus, querido. Abre seu coração diante do Senhor. Aleluia. Pai bendito e amado, eu quero nesse momento entregar nas tuas mãos cada um de nós. Quero pedir ao Senhor graça, Pai. Porque nem todos nós somos o que parecemos ser. Muitos estamos, ó Deus, pregando o caminho estreito, mas andando pelo caminho largo. Muitos estamos, meu Deus, enganando a nós mesmos, vindo à igreja toda semana, mas ignorando completamente que nós aprendemos nessas, não contei, talvez 20 sermões, só no Sermão do Monte. Meu Deus, é muito sério. Nos ajude. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai. Esse sermão falou tanto de juízo, Pai. De hoje falamos tanto de juízo, e muitas das vezes nós não paramos para pensar nisso, Pai. Nos ajude. Tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia do meu lar. Eu quero, como Josué, dizer o tempo todo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer o tempo todo: eu e minha casa vamos entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito. Eu e minha casa vamos dizer Senhor, Senhor, e vamos fazer o que Ele manda. Eu e minha casa vamos ouvir a palavra e vamos pôr ela em prática. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, vamos aos nossos